Você pode até não entender porque clicou neste vídeo, mas sua alma sabe. Seus ossos sabem. Algo dentro de você reconhece que esta mensagem foi selada para você desde o início. E se você não for a pessoa escolhida, você nem estaria ouvindo isso agora. Porque esta palavra não é para qualquer um. Esta palavra é para os que carregam um fogo antigo, para aqueles que nasceram com uma missão que nem eles mesmos conseguiram explicar ainda, para aqueles que o mundo tentou calar, zombar, rotular, mas que continuam se levantando como se algo maior estivesse os empurrando. E está. Se você é um dos escolhidos, fique. Respire fundo. Prepare-se. Algo está sendo ativado agora. Algo vai se abrir dentro de você que ninguém nunca conseguiu tocar. Não é coincidência. Não é algoritmo. É profecia. Você já sentiu que as pessoas sempre te analisam com olhos diferentes? Como se te estudassem? Como se estivessem tentando entender o que há de errado com você? Quando, na verdade, o problema é o que há de certo. Você brilha mesmo quando tenta se esconder. Você carrega uma frequência que denuncia sua origem. E isso incomoda. Você sempre foi alvo de julgamento, fofoca, inveja, mentiras. E por quê? Porque você não pertence ao sistema deles. Porque você desafia a lógica. Porque você mostra que existe uma força invisível que levanta quem todos pensavam que ia cair. Eles erraram sobre você. Erraram feio. E agora o mundo está começando a notar. Sim, estão falando de você. Nos bastidores, nos grupos, nas reuniões. Alguns com espanto, outros com raiva, outros em silêncio. Tentando entender como você está florescendo mesmo depois de tudo que tentaram contra você. Você está florescendo porque você foi escolhido. E ninguém pode apagar aquilo que o próprio céu acendeu. Você não imagina quantas pessoas tentaram te enterrar, mas esqueceram que você é semente. E semente de escolhido não morre. Ela renasce mais forte. Ela brota no meio do deserto. Ela quebra o concreto. É por isso que estão confusos. É por isso que cochicham. Porque você era para estar acabado. Mas você está de pé. Você está vivo. E está mais perigoso do que nunca para o sistema das trevas. Eles construíram uma imagem sobre você baseada na mentira. Disseram que você era fraco, instável, perdido, problemático. E você acreditou por um tempo. Mas agora você está acordando. Agora você está lembrando quem você sempre foi. Um escolhido, um agente do reino, um ser com uma missão divina. Você não precisa provar mais nada. A sua existência já é a prova. O seu respirar já desafia quem jurava que te destruiu. E quando você começar a falar, a proclamar, a declarar com sua voz aquilo que está escrito no céu sobre você, prepare-se. O inferno vai tremer, mas o céu vai se alegrar. Tudo que você viveu não foi por acaso. Os ataques, as perdas, as traições, a solidão foram treinamentos espirituais, foram provas, foram cavernas de ativação. Você foi forjado na pressão para resistir ao fogo. E agora chegou a hora de sair da caverna. Chegou a hora de se manifestar. Não com violência, mas com autoridade. Não com vingança, mas com presença. Sua presença já carrega juízo para os que zombaram da unção que você carrega. Sinto o que está acontecendo agora. Este momento não é comum. Algo está sendo selado na sua mente, no seu coração, nos seus ossos. Você está sendo chamado para ocupar o lugar que sempre foi seu, mesmo que tentaram te arrancar, mesmo que riram de você, mesmo que te subestimaram. O tempo deles acabou. O tempo da verdade chegou. Você é a prova viva de que Deus não consulta a opinião dos outros para te levantar. Você é o lembrete gritante de que o Espírito sopra onde quer, unge quem quer e usa até os improváveis para calar os arrogantes. Eles erraram sobre você, mas agora já é tarde. Você já despertou.
E se você ainda sente dúvidas, se sua mente ainda está em guerra, fique comigo, porque o que vem a seguir vai incendiar tudo o que restou de medo dentro de você. Vamos juntos. Esta não é só mais uma mensagem. Não é um vídeo qualquer. É um chamado, um alerta, um selo, uma convocação dos céus diretamente para você. E não tem como fugir disso, porque a palavra já te alcançou. E agora ela vai te transformar ou te consumir. Vai te erguer ou te confrontar. Vai te acender ou te despedaçar. Porque os escolhidos não conseguem mais viver no meio da mentira. Você foi ativado. E uma vez ativado, não tem como voltar atrás. Respira fundo. Presta atenção. Há um peso diferente neste momento. Algo sagrado está acontecendo no invisível enquanto você ouve. Seu espírito está sendo realinhado. As palavras que estão entrando agora nos seus ouvidos não são apenas sons, são códigos espirituais. É por isso que você está sentindo esse arrepio, essa inquietação, essa vontade de chorar sem motivo, essa energia percorrendo o seu corpo. Você está em território sagrado e o céu está de olho em você. Você sabe que essa vida não é só carne e osso. Você sabe que tem uma guerra acontecendo além do que os olhos podem ver, e você também sabe que você sempre sentiu isso, desde pequeno, desde antes de saber o que era religião. Você sentia coisas que ninguém explicava, sonhava com coisas que depois aconteciam, pressentia tragédias, sentia dores que nem eram suas, porque você já carregava uma sensibilidade espiritual que o mundo tentou chamar de fraqueza. Mas não era fraqueza. Era dom, era alerta, era um selo divino te marcando no meio da multidão. E esse selo incomoda. Esse brilho nos seus olhos irrita os que vivem nas trevas. Sua voz desperta consciências que estavam dormindo. Sua presença incomoda os que estão acostumados com a escuridão. Por isso você é perseguido. Por isso te julgam sem motivo. Por isso alguns te odeiam sem nem te conhecer direito. É espiritual. É mais profundo do que parece. E eu preciso te dizer algo que talvez ninguém teve coragem de falar. Você está no meio de uma batalha entre o céu e o inferno. E você é peça-chave. Você não é um espectador. Você é o território. A sua alma é o campo de guerra. E se você não entender a urgência deste momento, você pode ser levado de volta ao ciclo de engano que te aprisionou por tanto tempo. Mas se você despertar agora, se você tomar posse do que está sendo liberado aqui, você vai quebrar gerações de cadeias. Você vai reescrever histórias. Você vai ser resposta de oração de antepassados que clamaram por libertação. Por isso essa mensagem carrega fogo. Por isso sua mente está queimando agora. Por isso você não consegue parar de ouvir. Porque o tempo acabou para a dúvida. O tempo acabou para o medo. Esta é a última chamada. A trombeta já soou e os que são dele reconhecem o som. Você reconheceu, você sentiu, você tremeu por dentro, porque você é dele e ele está te chamando agora. Você precisa saber, o que você está enfrentando não é apenas cansaço, não é só crise emocional, não é só fase difícil. É resistência espiritual, é sabotagem das trevas, é distração demoníaca tentando desviar você da sua rota divina. Mas não vai funcionar, porque você já viu demais, você já chorou demais, você já suportou o que muitos não aguentariam. E ainda assim, você está aqui. Não subestime o poder de permanecer. Só quem tem um chamado verdadeiro entende o que é continuar quando ninguém entende, quando ninguém aplaude, quando tudo dentro de você grita desista, mas algo maior grita ainda mais alto. Aguente só mais um pouco. Algo grandioso está vindo. E está mesmo. Está vindo. Está se movendo em sua direção. Você já sente isso? Mas para que aconteça, você precisa se posicionar. Você precisa abrir a boca. Você precisa declarar que você crê, que você aceita o chamado, que você rejeita a mentira que tentaram plantar em você, a mentira de que você não é suficiente, a mentira de que você está atrasado, a mentira de que o seu tempo passou. Nada disso é verdade. A verdade é que o seu tempo chegou. E se você não se levantar agora, você vai perder o que orou a vida inteira para viver. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, não é sobre reconhecimento humano, é sobre missão, é sobre destino, é sobre almas que dependem da sua obediência. Você não tem ideia de quantas vidas estão conectadas ao seu sim, ao seu despertar, ao seu eu aceito.
E eu sei que o peso é grande, eu sei que a solidão é real, mas saiba disso. Os céus inteiros estão te observando agora. E quando você diz sim, quando você diz eu recebo, quando você diz eu creio, uma multidão de anjos se move. Códigos antigos são quebrados, correntes invisíveis caem, maldições são canceladas, você muda atmosferas apenas com a sua decisão. E a decisão é agora. Esta palavra não vai deixar você em paz até que você ative o que já foi escrito sobre você. Esta palavra vai perseguir seus sonhos, suas orações, suas madrugadas, até que você diga em voz alta: eu sou escolhido, eu aceito, eu me rendo. E quando você disser, o mundo espiritual inteiro vai tremer, porque você acabou de entrar no campo de batalha como um guerreiro que o inferno temia. Você não tem ideia do estrago que vai causar nas trevas com o seu sim. Você já percebeu quanto suas palavras têm peso? Já notou como, depois de você dizer algo, certas coisas parecem se alinhar ou desmoronar? Não é coincidência. É lei. Lei espiritual. Lei eterna. Porque quem é escolhido não fala por falar. Suas palavras são chaves, são decretos, são sementes invisíveis que brotam no mundo real. A vida e a morte estão no poder da língua. Sim, isso foi escrito, isso foi selado. Provérbios 18, 21 não está ali por acaso. Está ali para lembrar os escolhidos que lhes foram feitos à imagem daquele que criou o universo com palavras. Ele disse: haja luz, e houve luz. E você foi moldado por esse mesmo sopro criador. Por isso, quando você fala, o mundo espiritual ouve, o céu ouve, o inferno também. Cada palavra que sai da sua boca carrega um código, uma frequência, uma vibração que ativa ou desativa coisas. Você percebe isso? Quando você diz, não aguento mais, o cansaço aumenta. Quando você diz, sou burro, sua mente trava. Quando você diz, eu nunca vou vencer, tudo começa a se fechar, porque você está se amaldiçoando com sua própria boca, está construindo prisão com os próprios tijolos da língua. Mas o contrário também é real. Quando você diz, eu sou forte, algo dentro de você se ergue. Quando você declara, vai dar certo, o ambiente ao seu redor começa a cooperar. Quando você afirma, eu fui escolhido por Deus para vencer, até as trevas estremecem, porque sabem que esta palavra carrega autoridade celestial. Você não pode mais brincar com o que fala. Chega de dizer coisas sem pensar. Chega de usar a língua para se atacar. Porque cada palavra é uma semente, e tudo o que você plantou está começando a florescer agora. Por isso sua vida está como está. Porque certos padrões se repetem, porque você ainda está colhendo o que declarou meses atrás, anos atrás, talvez até na infância. Palavras nunca morrem, elas se escondem até o tempo certo de germinar. E esse tempo chegou. Mas há uma boa notícia: palavras de vida anulam palavras de morte. Você pode quebrar agora toda a maldição que lançou sobre si mesmo. Você pode agora mesmo revogar todos os decretos que falou com raiva, dor ou desespero. Tudo muda quando você muda a linguagem, porque o céu responde a declarações alinhadas com a verdade divina. E qual é essa verdade? Que você foi feito com temor e maravilha, que você tem um propósito, que você é amado, capacitado, protegido, direcionado, que o Espírito de Deus habita em você, que você tem acesso à mente de Cristo, que nada pode te separar do amor eterno, e que sua boca é uma trombeta profética, não uma alma de destruição interna. Imagine se você falasse de si mesmo como Deus fala de você. Imagine se toda manhã sua primeira frase fosse: sou filho da promessa, sou portador de luz, sou escudo em meio às trevas, sou voz de libertação. Você tem ideia do que aconteceria? Suas células mudariam, seu humor mudaria, seu destino aceleraria. Porque as palavras não são só sons, são ordens espirituais, são códigos do invisível. Quando você diz, eu creio, os céus se abrem. Quando você diz, eu sou livre, as correntes caem. Quando você diz, eu perdoo, os venenos se dissolvem. Quando você diz, eu vou vencer, o tempo se dobra para cooperar contigo. Mas se você continuar dizendo, eu sou um fracasso, ninguém me ama, nada dá certo para mim, o universo obedece. O mundo espiritual não distingue brincadeira de verdade. Ele responde à frequência, e sua frequência sai da sua boca. É por isso que o inimigo quer tanto calar sua voz. É por isso que ele tenta te envergonhar, te humilhar, te fazer engolir palavras de dúvida e medo. Porque ele sabe que se você começar a declarar quem você realmente é, ele perde território.
Ele sabe que se você alinhar sua boca com seu espírito, milagres acontecem. Então comece agora. Use sua boca como espada. Declare cura, declare libertação, declare retorno de coisas que te roubaram, declare justiça, declare reconciliação, declare portas abertas, declare que você não é vítima, é sobrevivente, é guerreiro, é profeta, e os céus vão confirmar. Você foi treinado para falar como rei. Você foi moldado para liberar vida com a língua. Você não é qualquer um. Suas palavras constroem reinos. Não aceite mais usar sua boca para alimentar o caos. Decida hoje usar cada frase como uma escada para o seu propósito. E quando o medo quiser te calar, lembre-se, o que você diz pode mudar tudo. Você não está ouvindo isso à toa. Você está sendo reposicionado, reconectado com o som da sua origem. E sua origem é luz, sua origem é glória, sua origem é palavra viva. Então fale, libere, ative, porque sua voz é sagrada e o mundo precisa ouvir o som que só você pode liberar. Você foi criado à imagem do Criador. Isso não é uma metáfora bonita. Isso é uma verdade espiritual. Uma chave profunda, uma realidade eterna que muitos ignoram. Você não é apenas carne. Você não é apenas pensamento. Você carrega dentro de si um sopro criador, um código divino, um reflexo vivo daquele que disse: haja luz, e a luz apareceu do nada. E se você carrega essa imagem, então você também carrega a responsabilidade. Porque tudo que Deus criou, Ele criou com palavras. E se você é feito à imagem dEle, então suas palavras também criam, também moldam, também ativam ou destroem. Você percebe o peso disso? Cada frase que você libera está construindo ou derrubando realidades invisíveis. Não é só uma questão de ser positivo. É uma questão de governo espiritual. Você governa com sua língua. Você planta destinos com seus decretos. Você abre ou fecha portas com os sons que libera. E o céu está observando o que sai da sua boca, porque os que carregam a imagem divina também carregam o dever de cuidar do que semeiam com os lábios. Jesus disse: por suas palavras você será justificado, e por suas palavras será condenado. Isso não foi dito a criminosos, foi dito a pessoas como eu e você, pessoas comuns, mas feitas de glória. E é por isso que não há palavras inofensivas. Cada palavra é uma semente, cada palavra é um contrato, cada palavra será cobrada. Você pode pensar: mas eu só estava brincando, só falei no impulso. Eu entendo, mas até os impulsos revelam o que está escondido no coração. E o coração dos escolhidos precisa ser limpo, alinhado, consagrado, porque quanto maior a unção, maior o impacto daquilo que se fala. Você não pode mais viver como se fosse qualquer um. Você não pode mais falar como falava antes. O tempo da ignorância passou. Você está sendo convocado para um nível mais alto. E nesse nível, tudo importa. Cada palavra, cada silêncio, cada pensamento que se transforma em som. Lembre-se de Gênesis. No início havia caos, escuridão, vazio. Mas Deus não ficou calado diante do caos. Ele falou. Ele disse: haja luz. E houve. A luz respondeu. O caos cedeu. O vazio se encheu, porque onde há palavra de autoridade, a desordem perde força. E se você carrega a mesma imagem, então você também pode falar à escuridão e ordenar: haja luz. Mas cuidado! Com grande poder vem grande responsabilidade. Você não foi chamado apenas para criar, foi chamado para cuidar. Cuidar das palavras que diz, cuidar das intenções por trás do que fala, cuidar do tom, do tempo, da direção. Porque uma palavra mal colocada pode destruir o que levou anos para construir. Há momentos em que a palavra certa pode curar uma alma, e há momentos em que uma frase dita com raiva pode marcar uma vida inteira. Você já viveu isso. Você já ouviu coisas que te feriram profundamente. E você também já foi curado por uma palavra simples, mas cheia de amor. Porque palavras são armas, ou são curas. Tudo depende de quem as carrega e como as usa.
É por isso que o Espírito Santo quer governar também sua boca. Não apenas suas mãos, não apenas seus pés, mas sua língua. Porque a língua é como um leme. Pequeno, mas determina o rumo do barco. Pequena, mas carrega o poder de incendiar florestas inteiras ou apagar incêndios com um sopro de paz. Você sente esse peso agora? É o Espírito te lembrando. Você não está aqui para repetir maldições. Você está aqui para quebrá-las. Você não está aqui para concordar com as trevas. Você está aqui para confrontá-las com a verdade. Você não está aqui para calar, mas para declarar com ousadia as promessas eternas sobre sua vida. Por isso, escolha suas palavras como quem escolhe sementes raras. Fale com propósito. Fale com fé. Fale com reverência. Não desperdice sua voz em fofocas, queixas, maldições ou julgamentos. Use sua língua para levantar, abençoar, ativar, proteger. Porque há anjos que se movem em resposta à sua voz. E também há forças contrárias que se alimentam do seu descontrole. Você foi escolhido para ser um canal da palavra viva. Então que sua boca seja altar, que sua língua seja instrumento, que sua voz seja trombeta, que seus decretos sejam escudo. Porque o mundo está esperando para ouvir o som da sua verdade. Não a verdade dos outros, a verdade que Deus plantou em você. Chega de ecoar as vozes que te disseram que você era pequeno. Chega de repetir as frases que te diminuíram. Agora é tempo de dizer: eu sou quem o Criador diz que eu sou. E se Ele te chamou de escolhido, quem ousará te chamar de menos? Se Ele te nomeou como profeta, quem poderá te calar? Fale com ousadia, fale com consciência, fale com poder. Porque quando um escolhido fala, o mundo espiritual para ouvir. Você pode estar vivendo debaixo de uma maldição que saiu da sua própria boca. Parece forte, mas é real. Porque o maior inimigo da sua jornada, muitas vezes, não está lá fora. Está dentro. Dentro da sua mente. Dentro das palavras que você mesmo escolheu para se descrever. Frases que você falou em voz baixa, às vezes chorando no escuro, às vezes gritando de raiva. Mas o mundo espiritual ouviu e respondeu. Frases como: eu sou um fracasso, eu nunca vou sair dessa, ninguém me ama, tudo que eu toco dá errado, não tem mais jeito. Essas frases não são apenas desabafos, elas são decretos, são pactos inconscientes com o sofrimento, são votos feitos com a dor. E cada vez que você repete, mais forte fica a corrente. Você pensa que está apenas sendo sincero, mas na verdade está se envenenando. Você acha que está só desabafando, mas está assinando acordos espirituais com a derrota. E o céu está dizendo: chega. Chega de repetir palavras que não vêm de mim. Chega de declarar mentiras sobre si mesmo. Chega de usar a língua que eu te dei para amaldiçoar a obra que eu mesmo criei. Você é meu. E você foi criado com glória. E mesmo que o mundo tenha te quebrado, mesmo que te disseram 1000 vezes que você não era suficiente, a minha verdade ainda permanece. Você é obra-prima. Você é separado. Você é instrumento. Você é escolhido. Mas para viver isso, você precisa silenciar o sabotador interno, a voz que te diminui, a crítica que mora no espelho, o eco das palavras de rejeição que você ouviu na infância e transformou em identidade. Tudo isso precisa ser arrancado pela raiz. Precisa ser substituído. Precisa ser enterrado. E como se faz isso? Com novas palavras. Com verdade. Com declarações vindas da palavra eterna. Porque você não vence mentiras apenas com esforço. Você vence mentiras com luz, com revelação, com fé ativada pela confissão. Ao invés de dizer, eu não consigo, você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ao invés de dizer, eu sou um erro, você declara, eu fui feito com temor e maravilha. Ao invés de dizer,
ninguém me vê. Você proclama, o Senhor me chama pelo nome. Ao invés de dizer, não tenho saída, você clama, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Cada vez que você troca uma mentira por uma verdade, uma cadeia cai. Uma janela se abre e um novo caminho aparece. Não espere sentir vontade. Fale mesmo com lágrimas. Fale mesmo com medo. Fale mesmo tremendo. Porque o mundo espiritual não reage à emoção. Ele reage à convicção. E sua convicção começa com um sim, mesmo fraco, mesmo sussurrado, mas dito com fé. Você não pode mais ser cúmplice da sua própria destruição. Você não pode mais usar sua boca como arma contra si mesmo. Quantas vezes você orou pedindo cura e depois disse a si mesmo que nunca ia melhorar? Quantas vezes você pediu prosperidade e minutos depois disse, sou pobre mesmo, nasci para sofrer? Você entende o conflito? Você planta com a fé e arranca com a dúvida. Você sobe com a oração e desce com a confissão negativa. Isso precisa parar. Você é um campo fértil, mas não pode mais permitir que ervas daninhas cresçam junto com as promessas. Tem que arrancar as raízes do medo, do trauma, da vergonha, do cansaço e plantar a verdade. E a verdade é, você é herdeiro. Você é casa do Espírito. Você é voz profética em meio ao caos. Você foi chamado para ser resposta, não repetição. Então levante-se agora e comece a declarar. Mesmo que não veja mudança imediata, continue. Mesmo que tudo pareça igual, continue. Porque cada vez que você fala, uma parede cai. Cada vez que você profetiza, o solo treme. Cada vez que você se alinha com a verdade, o inferno recua. Você é escolhido. E escolhidos não vivem de frases derrotadas. Eles vivem de promessas eternas. Eles vivem pela fé e eles falam como quem sabe que o céu está ouvindo. Agora, feche os olhos. Respire fundo e diga com a alma. Eu não sou o que o trauma disse que eu era. Eu não sou o que os outros disseram. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Isso é suficiente. Você já ouviu essa história? Um menino pastor, um gigante guerreiro, uma pedrinha, uma funda, um exército inteiro tremendo diante do impossível e um escolhido que ousou falar diferente. Antes mesmo de lançar a pedra, Davi lançou palavras. Antes mesmo de vencer no físico, ele venceu no espiritual. Ele disse, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. E essa frase mudou tudo, porque foi dita com fé, com certeza, com ousadia. E o céu respondeu. Você entende? O milagre começou com uma declaração. A vitória foi ativada na boca antes de acontecer com as mãos. E esse é o segredo dos escolhidos. Eles não esperam ver para crer. Eles falam, então vem. Eles declaram antes que o mundo acredite, porque eles já ouviram o céu primeiro. E você? O que você tem declarado sobre os seus gigantes? Você diz, eles são grandes demais? Ou você começa a dizer, meu Deus é maior? Você diz, eu não tenho forças. Ou você declara, o Espírito que ressuscitou Jesus vive em mim. Você diz, vou morrer assim. Ou você afirma, pelas feridas dele eu fui curado. Sua batalha está esperando uma palavra sua. Sua libertação está pendente de uma declaração. Seu milagre está parado na fronteira entre o que você sente e o que você fala. E enquanto você não abrir a boca com fé, o céu permanece aguardando. Você acha que Davi era forte? Não. Ele era ousado. Você acha que ele era preparado? Não. Ele era obediente. Você acha que ele venceu porque treinou? Não. Ele venceu porque falou. E é isso que falta em muitos escolhidos.
falar com fé, falar como quem já viu, falar como quem já sabe que o final é vitória, falar como quem entende que quando você declarar com autoridade, os céus se movem, os anjos se alinham, as muralhas se racham e os gigantes caem. Você está em frente ao seu Golias agora. Seu Golias pode ter nome de doença, pode ter nome de dívida, pode ter rosto de humilhação, cheiro de abandono, voz de rejeição. Mas ele só vai cair quando você parar de descrever o medo e começar a proclamar a fé. Pare de repetir o problema. Comece a declarar a promessa. Pare de contar quantas vezes falhou. Comece a dizer: o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Pare de dizer: não tenho recursos. Comece a declarar: meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Pare de dizer: sou ansioso, sou fraco, sou confuso. Comece a dizer: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. As palavras certas são como fogo no mundo espiritual. Elas abrem caminho no invisível. Elas empurram o impossível. Elas ativam curas. Elas destroem fortalezas. Não é mágica, é aliança. Não é superstição, é fé verbalizada. E fé precisa de som, precisa de boca, precisa ser dita. O silêncio dos escolhidos muitas vezes é cúmplice do atraso, porque você foi chamado para falar, para decretar, para ordenar, para liberar. E enquanto você está calado, os gigantes se sentem confortáveis. Mas quando você abre a boca e começa a declarar o que Deus já escreveu, o terror começa no acampamento das trevas. Você precisa falar como quem tem destino, como quem tem missão, como quem sabe que foi separado para vencer. Não para aparecer, mas para transformar. Não para competir, mas para conquistar. Não para se exibir, mas para obedecer. Você acha que Davi queria fama? Ele só queria honrar o Deus que ele conhecia nos campos. E por isso, Deus o honrou diante das multidões. E você? Está disposto a declarar vitória mesmo sozinho? Está disposto a falar com fé, mesmo quando ninguém entende? Está disposto a profetizar no escuro, crendo que a luz virá? Se sim, então fale agora. Fale com coragem, fale com fé, fale com a voz do Espírito. Declare cura sobre o seu corpo, declare paz sobre a sua mente, declare restauração sobre sua casa, declare crescimento sobre sua jornada. Declare que tudo que estava travado está começando a se mover. Declare que a guerra já foi vencida e que você só está indo buscar o troféu. E o gigante? O que acontece com ele? Vai cair, porque não é você que derruba, é a palavra que sai da sua boca, respaldada pelo céu. E quando isso acontece, ninguém pode impedir. A mesma língua que libera bênção também pode liberar destruição. O mesmo fogo que aquece também queima. O mesmo som que desperta também pode ferir. Por isso, o verdadeiro poder do escolhido não está apenas em falar. Está em saber quando falar, como falar e, principalmente, quando calar. A palavra diz: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. E se você não a disciplina, ela se transforma numa arma que atinge os outros e também a si mesmo. Quantas vezes você falou no impulso e se arrependeu? Quantas vezes o que saiu da sua boca causou feridas que duraram anos? Quantas vezes você foi rápido para responder, mas lento para refletir? Essa é a guerra invisível que os escolhidos precisam vencer. O controle da própria boca. Porque o inimigo muitas vezes não precisa te atacar com força externa. Basta fazer você tropeçar nas próprias palavras. Basta provocar uma resposta errada, uma frase impensada, uma conversa fora de hora. E pronto, o estrago está feito. É por isso que a disciplina da fala inclui a disciplina do silêncio. Existe um silêncio que cura, um silêncio que preserva, um silêncio que é mais alto que 1000 gritos.
Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria, porque há batalhas que se vencem calando, há ataques que se anulam com o silêncio, há provocações que morrem quando você decide não responder. E isso não é covardia, é estratégia espiritual, porque o silêncio do escolhido também carrega glória. Você já percebeu que algumas das maiores confusões da sua vida começaram com palavras malditas, com reações precipitadas, com justificativas desnecessárias? Pois é, o Espírito Santo quer te ensinar não só o poder da declaração, mas o valor da contenção. Nem tudo precisa ser respondido. Nem toda injustiça precisa de defesa. Nem toda afronta merece réplica. Às vezes, o maior sinal de força é permanecer em silêncio. Silêncio diante da crítica. Silêncio diante da provocação. Silêncio diante do caos. Silêncio para ouvir a voz de Deus. Porque se você está sempre falando, quando vai ouvir? Se sua mente está sempre argumentando, quando vai discernir? Existe um tempo para todas as coisas. Tempo de falar, tempo de calar, tempo de declarar com ousadia e tempo de guardar a palavra como flecha preparada. E o verdadeiro escolhido sabe que boca rápida pode atrasar destino. Sabe que a resposta certa no tempo errado vira ruído. Sabe que até a verdade, quando dita sem sabedoria, pode ferir ao invés de libertar. Por isso, peça agora mesmo ao Espírito: domina minha boca, Senhor. Me ensina o tempo do silêncio. Me mostra quando devo calar. Me mostra quando devo falar. Que minha língua seja governada por Ti. Que minha voz só ecoe o que vem do Teu coração. Você já falou demais tentando se justificar. Já usou palavras como escudos, mas elas viraram espadas. Já tentou se impor pela força da voz, quando o que Deus queria era o silêncio da alma. Agora é hora de se reposicionar, de usar o poder do silêncio como instrumento de cura, de saber que, às vezes, a melhor resposta é a ausência de ruído. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa se explicar para quem já decidiu te odiar. Você não precisa gastar voz com quem não tem ouvidos para ouvir. O seu silêncio pode ser o grito que o céu precisa ouvir. E quando o tempo certo chegar, então sim, você vai falar. Mas não com raiva, não com medo, não com pressa. Você vai falar com autoridade, com paz, com certeza. E todos vão perceber. Essa voz não vem de alguém comum. Essa voz vem de um escolhido que aprendeu o valor do silêncio. Agora que você o ouviu, você não é mais o mesmo. Algo foi ativado dentro de você. Algo profundo, antigo, sagrado. Palavras foram liberadas, mas mais do que isso, sementes foram plantadas. Sementes que não vão morrer. Sementes que vão brotar no tempo certo. Mas você precisa regá-las com ação, com posicionamento, com fé viva. Não basta sentir, não basta arrepiar, não basta chorar. É hora de agir. É hora de se levantar como quem entendeu. Você não está mais escondido. Você não é mais vítima. Você não é mais escravo do que disseram, do que fizeram, do que te faltou. Você é um escolhido, um portador da luz, um agente do reino. E agora, o céu espera a sua resposta. Você vai deixar essa palavra morrer no esquecimento? Vai fingir que nada aconteceu? Vai voltar à rotina como se não tivesse escutado o som da eternidade te chamando pelo nome? Ou você vai dizer: sim, eu recebo, eu me rendo, eu aceito minha missão. Se essa é sua decisão, então ore comigo agora. Fale com o céu, de onde você estiver, com a voz que você tem, com a fé que sobrou, mesmo fraca, mesmo cansada. Deus escuta, Deus sente, Deus responde. Diga: Senhor,
Me perdoa por cada palavra que saiu da minha boca contra mim mesmo. Me perdoa pelas vezes que repeti mentiras sobre quem eu sou. Me lava, me limpa, me renova. Hoje eu escolho usar minha boca para te glorificar, para declarar vida, para romper com toda maldição. Hoje eu declaro: eu sou teu. Eu sou escolhido. Eu fui separado. Me ensina a falar só o que vem do teu coração. Me ensina o tempo do silêncio e o tempo da voz. Me cobre com teu espírito. Me sela com teu fogo e me envia. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo. Sinta. Você não está mais só. Anjos te cercam. O céu te assiste. O inferno já sabe que perdeu. Você não é qualquer um. Você é a prova viva de que o impossível sangra quando alguém cheio do Espírito decide não se calar. E se essa mensagem ardeu dentro de você, compartilhe. Comente aqui embaixo: eu sou escolhido. Diga isso em voz alta. Declare diante do mundo espiritual que você está posicionado, que você não volta mais para trás, que sua boca não será mais prisão, será portal. Se inscreva, entre na comunidade. Estamos juntos nessa jornada. Essa palavra é só o começo. Há mais, muito mais, mas tudo começa com um sim. Hoje, o seu sim mudou tudo. Agora, prepare-se, porque quando um escolhido se levanta, o mundo nunca mais será o mesmo.